Olá, amigo do Jornal Interativo, estamos aqui hoje, eu no lugar do Davi, em substituição, que viajou, com as notícias da semana. Zé, o que tem para a semana, Zé? Rapaz, a semana passada teve um problema do encerramento da CI, da creche da Nadir, né? E quinta-feira agora a Câmara Municipal de Dracena volta para votar a comissão processante. Os vereadores protocolaram um pedido, mas o Walter Fernandes se antecipou e protocolou também. Não sei qual que vai ser atendido, mas enfim, tem repercussão e tem injunções a respeito disso. E nós temos mais aí, Zé? Olha, nós temos que falar da usina fotovoltaica em Dracena, que os trabalhos continuam acelerados, nós vamos falar disso, a importância disso para Dracena e os novos projetos que estão acontecendo. Passei pela rodovia ontem vindo do Tupi Paulista, Zé. Tá bonito, tá bacana, viu? Bom, uma grande novidade essa semana foi anunciado que a Damantina ganha status de cidade turística. Nós vamos comentar isso também. É mesmo? É. Agora vamos falar de uma coisa chata, né? Prefeitura de Dracena tem uma burocracia que trava a construção de novos loteamentos. É brincadeira. Tem que liberar para a cidade andar, né, Zé? Lógico, lógico. E não tem razão nenhuma. E vamos falar, você vai falar, sobre a estreia do... Já está marcado já, Zé. Já está é dia 20, estreia em São Caetano com TV da Liga na transmissão. E o Jornal Interativo vai retransmitir. Também, aí nós vamos retransmitir por aqui. Beleza, daqui a pouco a gente volta. E aí, Zé, vamos aí no primeiro assunto que você já falou por aí, mesmo porque o assunto é palpitante, domina, mas não tem como, né? As pessoas não querem que haja confusão. Não. Tem muita gente que é adepta do prefeito Juliano, acha que é uma perseguição política, mas não é. Não. Na verdade, ele acabou se envolvendo e dando de bandeja a cabeça dele numa bandeja, né? Por quê? Porque ele não tinha nada que fazer o que ele fez, que foi interferir na creche, exigir que contratasse uma funcionária que era mulher de um cabo eleitoral importantíssimo para a eleição dele, que era o presidente do sindicato municipais, o Caetano, exigindo que contratasse por um preço, por um valor de salário que não tinha na creche, e condicionando a contratação dela à liberação ou assinatura de um convênio. Um convênio acabou sendo assinado em março, com data do dia 2 de janeiro. Isso é a prova cabal da influência, da participação do prefeito num crime que pode falar que é um crime pesado. Ô Zé, mas em cima de tudo isso, nós vamos continuar nesse assunto aqui, só para a gente não perder o foco, não perca o raciocínio, como diz no nosso programa o Pena Júnior. Essa negociação ou negociata que o prefeito fez com o emprego da ex-mulher do Caetano lá, ela pode ter influenciado naquele momento lá atrás no aumento do funcionalismo público? Não briga e tal, deixa como tá, não perturba. Pode ter, Zé. Mas não tem dúvida nenhuma. Aconteceu. A ligação do sindicato, presidente de sindicato, devia ser mais ou menos que nem jornalista. Você não pode ter amigo na hora que você vai falar das notícias. Claro. Se você tiver amigo, você tem uma ligação que você vai aliviar ou vai ficar mais rápido, assim, mais feroz, mais incisivo no questionamento. Certo. É o caso. O prefeito não podia ter ligação com o presidente do sindicato. O presidente do sindicato no governo Pedretti bateu na mesa. Deu soco na mesa, Zé. Chorou. Bateu firme, brigou com todo mundo. Não. Agora depois ele foi lá e aceitou 3,75%. 2 anos já, né, Zé? 2 anos. Quer dizer, perde a moral diante dos funcionalismo. próprios funcionários que são sindicalizados. E ele mesmo está envolvido num problema muito sério na administração do sindicato, que ele também precisa resolver, né? Agora, a questão da creche, o envolvimento do prefeito na creche, os adeptos do governo Juliano falam assim, mas vocês não estão tirando de foco o IDENE. Não! O IDENE está enrolado, sim, ele vai ter que responder por que
que aconteceu, que as contas dele não foram aprovadas, ele vai ter que justificar por que tinha um contrato para 120 crianças, atingia só 90, 70, 80, sei lá quanto, e também a Secretaria da Educação do município também vai ter que explicar por que não fez fiscalização durante um ano. Devia ter intervido na creche e pedido uma intervenção de uma tal forma que fosse substituída a diretoria. Agora, para devolver 700 mil reais que o prefeito falou essa semana para o Cláudio José, vai ser meio complicado. Não sei como, mas não vai ser só o Irene. Toda a diretoria também vai ter que participar dessa. Mas nesse imbróglio todo aí, né? É claro que houve a gerência do prefeito em cima de tudo que aconteceu na PMAD, até por isso de que a Maria e os demais vereadores acabaram assinando um relatório que comprometeu o prefeito e 2 vereadores. Agora me diz uma coisa, o Irene, em cima de tudo isso, ele é vítima ou réu? Olha, no primeiro momento do governo do Juliano, ele foi vítima. Porque o prefeito não liberou as verbas para ele. Exato. Entendeu? Agora, eu não vou falar para você que as contas de 2017 sofreram algum tipo de influência muito maior do que a gente pode pensar por conta do atraso. Porque a liberação de dinheiro só aconteceu depois da assinatura do convênio. Essa é uma conclusão que se chega, que a interferência da administração municipal na creche foi nefasta. Então, se não havia liberação de verba, se não havia o pagamento, porque o dele chegou no momento que ele também não teve como pagar funcionário, porque não tinha verba. Agora, tem um monte de erro nisso? Tem, tudo bem, então vamos apurar. Agora, o prefeito parece que forçou a barra para que o convênio fosse assinado desde que as condições que ele propôs fossem aceitas. E tem um bilhete aí de autoria da secretária da Educação, indicando funcionários para trabalhar lá. Que eu acho até que isso seria um peso menor se não houvesse essa exigência de assinatura de um convênio para contratar a mulher do Caetano. Entendeu? Eu acho que a coisa ganhou uma altura tão enorme, tão díspare da realidade, que o prefeito acabou abrindo uma brecha, um buraco e acabou pulando dentro. Zé, eu me encontro com muitas pessoas na rua, meus vizinhos até lá do bairro Palmeiras, a gente chega, eles já estão por ali, por favor, vem cá. Pezinho, o que isso vai dar? Pode dar o seguinte, eu não sei responder. A comissão processante, ela precisa de uma votação de maioria simples. São 13 vereadores que vão votar, tem 2 vereadores que estão envolvidos, eles não podem votar. Então, mas vai chamar o... Não sei se o presidente da Câmara vai chamar o substituto. Se houver interesse, chama. Tudo bem. Se vier, se composta a Câmara com 13 vereadores, menos o Ailton e o Parra... e menos o presidente. O presidente não vota, né? Só vota se empatar. Minerva. Se for 7-5, não passa a comissão processante. Mas o pior não é isso, né? O pior é que o pior no sentido de que precisa de mais voto, né? Para caçar alguém, precisa de 2/3. 9-4. 2/3 são 9 vereadores. 9 vereadores, né? Então aí é muito mais complicado. Mas a questão não está só dentro da esfera política. Também já está na esfera judicial. Você acha que uma pressão popular, Zé, pode influenciar muito na cabeça dos vereadores, esses que hoje não estão muito favoráveis, inclusive não assinaram o projeto, o relatório? Não, o relatório só um não assinou. O relatório só Ailton Lorenzetti não assinou. Os outros todos assinaram, inclusive Milton Polon. O Parra não fazia parte. Não. O Polon e o Cacílio. Além do Juninho do Esporte, Vitinho Palhares, Maria Mateus e o... Igor. Não, Igor não. Tem mais um vereador que eu acabei me esquecendo aqui, desculpa, mas eu acabei esquecendo. Mas os outros vereadores que não faziam parte não tinham obrigação de assinar, nem podiam assinar também, porque eles não participaram efetivamente disso. Inclusive o Parra não participou. Era presidente da Câmara e tal. Mas o Parra também tem um problema sério, que ele tentou impedir, tentou torpedear o processo todo, né? Não queria que a imprensa desse cobertura. Quer dizer, é muito complicado. Já, mas na sua experiência aí de 70 anos de
personalidade um pouco mais, mas de política, uma vivência grande. Esse é um caso na Câmara Municipal, que os vereadores podem querer ou não. Mas na Justiça, como está correndo isso? Na Justiça vai ser aberto o inquérito. Lá pode ser pior. Já foi aberto o inquérito, já. Né? Já estão sendo ouvidos os integrantes disso, parece que já teve a primeira reunião. E lá é complicado. E aí vai entrar o seguinte: se o prefeito contratou o Rolo para ser o advogado dele, os vereadores também têm o apoio de advogados que vão acompanhar o processo. Semana teve um peãozinho que falou lá de São Paulo. Então, se precisar, eu vou aí. Sim. Então não é questão de tranquilizar, como o Rolo falou, não é questão de tranquilizar, é questão de esclarecer. Agora, o judiciário que vai dar a palavra final. Mas eu não queria estar na pele de ninguém. Nem eu. Você está entendendo? O que nós temos mais aí, Zé? Bom, vamos falar rapidamente do trabalho das usinas fotovoltaicas. Maravilhoso o trabalho que está sendo feito. Você passa lá para ir andar ali, então parece que Dracena está brilhando para o lado de lá. Vai ficar muito bom. Né? Vamos esquecer esse negócio, não é dessa administração, é da outra. Esquece isso. Isso daí tem que ser colocado para trás. Dracena. Quem não tem ido para Tuí Paulista, quem não tem ido para o aeroporto, pega o carro um dia à tarde aí, que está de folga, vai dar uma passeada, você vai olhar. Meu Deus, que coisa linda, Zé. E o mais Dracena vai se transformar depois disso. Com certeza. E mais interessante ainda que já tem uns 2, 3 projetos sendo encaminhados para fazer a mesma coisa. Não no mesmo modelo, mas com outras alternativas também muito interessantes de criar parques fotovoltaicos. Então isso é uma tendência para aproveitamento da zona rural de Dracena. Produção por enquanto a mão de obra solicitada é apenas para aquela mão de obra de empresas que estão instalando e tal. Quando a usina fotovoltaica for funcionar pela empresa que vai gerar a energia, qual será mais ou menos o número de mão de obra que vai usar de Dracena e região? Olha, eu acho que não é muita coisa não. Vai ser mais uma manutenção. É tudo automatizado, limpeza das placas, limpeza do terreno, parte de técnico para ver lá os equipamentos funcionando. Não acredito que seja muito. Guarda de segurança, mas o mais importante de tudo isso é a participação de Dracena na produção de ICMS. Então isso aí eu acho que é um grande... Vai ter uma benefício grande. Só para você ter uma ideia, quando o café brasileiro saiu de Dracena, a nossa participação no ICMS era 1,8 do estado de São Paulo. Nós caímos para 1,6. Rapaz, quase quebrou a prefeitura. Peso. Então, se aumentar 0,2% na arrecadação do município, já vai melhorar bastante. É o caso de Jucarópolis, por exemplo, que tem a usina Rio Vermelho, que perder Rio Vermelho hoje causou de impacto grande. Com certeza. O que mais Bom, uma coisa aqui que está quase folclórica, né? A Adamantina ganhou status de cidade turística. Ganhou status para entrar, preencheu todos os requisitos, né? Para a cidade turística. E vai receber quase R$700 mil por ano para investir em infraestrutura. Agora, eu achei interessante que foram entrevistar... Eu nasci em Adamantina, Zé. Eu fico feliz com essa notícia aí e tudo mais, mas eu não vejo a minha cidade natal com um potencial turístico maior do que o de Dracena. Não vejo também, mas a questão é a seguinte... Precisa ver que trabalho que eles fizeram. Qual projeto que fizeram? Para poder encaixar dentro das normas que seguem isso daí. Entendeu? Então, foram conversar com a secretária lá que mexe com o turismo, ela não quis dar entrevista. Mas depois eu fiquei sabendo. Não quis se comprometer. Que se comprometer, porque ela teria que falar que um dos pontos pilares do fato de a Adamantina ser cidade turística seria o terminal rodoviário. Como? Sei. Rodoviária da Adamantina? Chegou na semana passada, não tem ponto turístico nenhum. Tudo bem, mas eles devem ter preenchido agora. Eu estava vendo, nós estamos conversando agora, Dracena também tem um potencial para isso. Quem sabe a gente pode aproveitar na rabeira disso aí e começar a fazer. Nós temos fábrica de cachaça, nós temos fábrica de cerveja artesanal, nós temos doces artesanais, nós temos um monte de coisa aqui em Dracena que também pode ser explorada. Pouca gente está sabendo aí, o Zé Narciso e o Davi estão fazendo um trabalho. Aqui em Dracena já podemos chamá-la de Rota da Cachaça. Sim. É um negócio bacana. Alguns alambiques artesanais aqui em Dracena. De alta qualidade. De altíssima qualidade. Não é aquela cachaça para você chegar e virar o litro, não. Para você beber de cá, para você saborear. Inclusive, algumas pessoas de longe já estão ligando e falando, escuta, o que tem aí e tal, me manda.
É um negócio bacana, né, Zé? Bom, vamos ver o que pode ser feito, porque o turismo está dentro do programa de todas as administrações. Agora vamos ver o que pode ser feito. Nós estamos mais perto de Panorama do que da Diamantina. Se fosse por proximidade turística... E nós temos aqui perto o polo de Dracena, tem Rio do Peixe, Rio Feio, Rio Paraná e Rio Verde. 4 rios aqui em menos de 60 quilômetros. Nosso potencial turístico seria maior do que o da Seria centralizado aqui em Dracena com tudo isso. Está fazendo, quem sabe, um belo projeto. Essa semana nós tivemos um problema seríssimo na Prefeitura de Dracena em relação aos novos loteamentos. Primeira emissão dos carnês que pegou todo mundo assim, então o cara vai pagar o carnê de IPTU, o de ITU, de Imposto Territorial Urbano, sem nada feito. Não pode construir, não pode fazer nada. Não pode construir, não pode fazer nada. Aí eu fui tentar, e vi uma moça que comprou um terreno lá no Branzani, e lá está tudo pronto. Foi tentar protocolar um pedido para aprovação da planta, eles não aceitaram. Quer dizer, o que eles estão fazendo aqui é tirar a renda da prefeitura, porque toda vez que compra um terreno, recolhe 2% do ITBI. Não vai recolher. Não vai gerar emprego. E não vai estimular ninguém a fazer mais loteamento em Dracena. Se for desse jeito, tem loteamento aqui em Dracena que vai demorar 5 anos para poder ser autorizado. Vai amedrontar o investidor. Lógico. Não vai, não tem cabimento isso. Muita burocracia num setor importante, né? O secretário Silvio, que é de Desenvolvimento Econômico de Dracena, ele precisa olhar isso aqui com carinho, porque essa interpretação é recente. Essa interpretação é desse ano. Não pode acontecer isso aí, não. Como é que pode? O loteamento Branzani está tudo pronto. Água, esgoto, pavimentação, iluminação, tudo pronto e não pode construir, não pode aprovar uma planta? Complicado, hein, Zé? Os caras estão com brincadeira. Assim a cidade não vai progredir. Não vai. Tem que facilitar. Tem que os vereadores também, Zé. Dentro da lei, facilitar. E vereador também. Se o vereador soubesse como essa parte dos loteadores é importante para a cidade, quem está dando progresso na cidade, quem fez Dracena crescer até perto de Jasporã, até quase emendando com Junquerópolis, indo aqui para o lado do Rio Paulista, quem fez foram os loteadores. Que tiveram peito e coragem. Lógico que não. Só para você ter uma ideia, esses últimos 2 loteamentos que saíram aqui da Dracena, tanto do aeroporto quanto do São Paulo, é investimento de quase 30 milhões de reais. O cara coloca para receber a longo prazo. Quase 20 anos para receber. Tem que facilitar a vida desse pessoal. Se não tiver um apoio da prefeitura, pode parar, esquece, fecha a porta, sai. Não tem competência, sai. Não tem competência, sai. Não pode ficar botando o pé na cabeça de todo mundo e afundando. Facilita o trabalho de quem quer o progresso de Dracena. Um pouquinho mais light, mais leve. Fala sobre a participação da Dracena na Copa Paulista de Futsal. Eu falo, Zé, a Copa Paulista vai começar no dia 20, Dracena estreia aqui em Dracena contra São Caetano. Estreia em São Caetano contra São Caetano, haverá transmissão da TV da Liga, o Jornal Interativo vai fazer um link, nós vamos participar com o Zarzur, Mortágua, Felipe, eu, nós vamos fazer uma participação nessa estreia dracenense. Depois joga aqui em Dracena no dia 29 contra Barueri. Já jogou contra o... Jogou, Zé. Essa semana fez um amistoso lá em Sorocaba quinta-feira, contra a equipe do Magnus. Eu conversei logo após o jogo, via telefone com o Edilson, daqui a pouco até vou me encontrar com ele. Eu falei, Edilson, ele falou, fiquei super satisfeito, apesar da derrota, fiquei contente, porque há no elenco 4 ou 5 jogadores que ele não conhecia. Por enquanto até ele falou assim, estou satisfeito, o elenco é bom, bacana, o 5-2 não espelhou. 5-2 só? 5-2. Bom resultado. O Magnus é uma das melhores equipes do Brasil, está entre as 3, 4 melhores, e está treinando desde o ano passado, não parou, Zé. Está disputando competição. Está se preparando para disputar, inclusive, a Liga Nacional. Então ele ficou muito satisfeito, apesar do 5-2, disse que o resultado poderia ter sido melhor, né? E ficou satisfeito, o Edilson. Está contente, ele acha que a gente vai fazer uma grande participação na Copa Paulista. Eu repito, dia 20, lá em São Caetano, contra o São Caetano. Que hora que é o jogo? 20 horas. 20 horas. Ligue no Jornal Interativo que vai ser ao vivo. Vamos dar uma boa divulgação, mas é mais ou menos isso. E dia 29, aqui no Ginásio de Esportes, Sala Ferrari, contra a equipe de Barueri. O jogo normalmente aqui em Dracena é 20h15, Zé.
Vamos esperar que o Ginásio de Esportes esteja absolutamente lotado, porque olha, a nossa participação esse ano vai ser muito boa. Bom, era isso aí. Abraço, Zé. Obrigado. Que é isso. Boa semana para nós todos. Bom carnaval.